Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da live com a psicóloga Juliana Correia. Nós vamos dar continuidade então com a nossa live a respeito de saúde mental em tempos de Covid-19. Assim que vocês começarem a entrar e a Ju entrar também, nós vamos fazer um pequeno resuminho do que foi falado na live de segunda. Infelizmente, por problemas técnicos, a gente teve que interromper a live e infelizmente, pelos mesmos problemas técnicos, a live não ficou salva. Hoje a expectativa é que a gente consiga não somente salvar a live, como também deixá-la disponível no YouTube. De antemão já vou falar para vocês então que provavelmente se a gente passar de meia hora, quando der meia hora a gente vai interromper e começar de novo para que a gente não tenha o problema que a gente teve semana passada. Então vou esperar o pessoal continuar chegando aqui. E lembrando que a gente falou sobre várias coisas semana passada, a gente falou a respeito de... A gente começou a falar de ansiedade, mas a gente falou a respeito de não se cobrar tanto nesse tempo, que esse tempo não é um tempo normal, digamos assim, né? Não é normal e tudo mais. A Ju acabou de entrar, então sem delongas eu já vou chamá-la aqui. Só um minutinho. Peraí. Chamando Dona Juliana. Porque aí a gente não perde tempo, a gente já começa. Oi, Ju! Oi, Rê! Tá boa? Tô boa, e você? Tô bem. Tava falando pro pessoal que semana passada a gente teve probleminhas técnicos, então a gente interrompeu. E falei também que a gente não conseguiu salvar a live, infelizmente, mas que hoje, quando der meia hora, a gente vai dar uma pausa, se a gente for falar mais de meia hora, lógico. E aí a gente salva a live e depois a gente continua com meia hora. Ju, eu acho Ótimo. que a gente podia começar hoje, antes da gente fazer um resuminho da de segunda passada. Hoje nós cristãos comemoramos a morte de Jesus, né? Não é uma comemoração, digamos assim, a gente comemora a ressurreição. Mas a gente, essa data de hoje é muito significativa para nós. E com a morte vem o luto, né? Eu imagino que os discípulos passaram, eu imagino que as mulheres que acompanhavam Jesus passaram. E uma das coisas que eu tenho lido a respeito desse tempo que nós temos vivido é que muitos de nós não temos percebido, mas muito provavelmente o que a gente está vivendo nesses dias de isolamento é luto. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, a gente tinha até comentado um pouco na segunda-feira, falando sobre essa questão, né? O luto da rotina que nós estávamos acostumados, o luto de não estar convivendo com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, diariamente. E com isso, a gente sofre um pouco essa questão de não entender direito, e foi o que você falou, né? É um pouco de dar nome aos nossos sentimentos, às nossas emoções e aos processos que a gente tem vivenciado. E é interessante pensar nesse processo, nesse período, como um luto, e um luto coletivo, né? Porque até as pessoas que tinham o hábito de ficar em casa, que tinham uma rotina tranquila em estar em casa, têm se sentido angustiado, têm se sentido mais ansiosos por essa vivência, e era algo que elas já estavam acostumadas. Então, assim, voltar o olhar para si, voltar o olhar para essas emoções, para ver o que está acontecendo e vivenciar esse luto, né? É importante a gente vivenciar, é importante a gente verbalizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que a gente está sentindo nesse momento, o que esse luto tem trazido para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, né? Para o que a gente tem vivenciado mesmo. Uhum. E a gente pensando em luto, existem, né, assim, eu já li, sei que existem as fases do luto. Quais são elas, assim, para a gente tentar identificar? Onde a Então, gente se encontra? as fases do luto, geralmente elas são 5 fases. A negação,
que é essa coisa de não aceitar, que foi o primeiro momento, né? Então, assim que foi decretado o isolamento, muitas pessoas não entenderam a dimensão, então negaram a importância do isolamento. E foi o que aconteceu na Itália e na Espanha. As pessoas foram para a praia, foram para os shoppings, falaram assim, não, aqui, que vírus nada. Vamos lá, vamos sair com os meninos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, negaram isso. Depois vem a raiva, a ira, de se enfurecer por esse período, por essa perda de, eu não aguento mais, eu quero fazer alguma coisa. Então, assim, vem toda essa resposta emocional. Volta a parte da negação, mas já entrando numa aceitação. Então, assim, vai começando esse período da negação, misturado com a raiva de não quero mais saber disso, não quero mais falar sobre isso, eu tô bem, eu vou ficar em casa ou eu não vou ficar em casa. Vem o humor deprimido, aquela depressãozinha que aí desse humor deprimido, juntando com essas fases, começa a vir a aceitação. Então, assim, você já negou, você já se enfureceu por esse processo, por estar vivenciando isso, você voltou para sua negação, para sua ira, veio para o humor deprimido e aí você começa a aceitação, que muitas pessoas já estão nesse período de aceitação, de ressignificação, de entender que o que está acontecendo, e é algo coletivo. Então, assim, é algo que às vezes ajuda muito de ver que não é todo mundo, que é todo mundo que está no mesmo barco, que muitas pessoas têm sim permanecido em casa, os que podem, os que não podem, as pessoas da área da saúde, né, que é o que está mais aí na linha de frente. E é isso, essas são as fases. E uma coisa que eu já li, já estudei também, é que, na verdade, elas não acontecem, tipo, uma atrás da outra, né? Elas podem acontecer, mas nem sempre. Mas elas são cíclicas também, né? Que, por exemplo, às vezes a gente está terminando um luto e, de repente, a gente volta toda aquela raiva ou volta a negação, que é uma coisa que, às vezes, eu acho que algumas pessoas aqui no Brasil estão passando, né? As pessoas aceitaram, entenderam, aí, de repente, parece que regride, né? Volta tudo de novo, né? Para aquele início de... se sente raiva e fiquei com raiva, como assim? Eu não vou sair mais, meu Deus do céu, e agora? Então a gente vê assim, a gente também tentar entender que é cíclico, né? Que vai e que vem. Sim, e cada um tem o seu processo. Então, assim, não é porque você não tem que passar necessariamente por todas essas fases para você vivenciar o seu luto, para você entender esse novo processo que está se passando com você. E a gente tende muito a não. É porque o outro, olha, fulano ali não parece que não mudou nada na vida. Sabe? Então vai ver que a forma da pessoa ter o seu sofrimento, ter o seu incômodo, não necessariamente é igual ao meu. E é entender. Então, assim, é importante, sim, a gente pensar no próximo, é importante, sim, a gente ter a nossa capacidade empática de ver a pessoa, como que as pessoas à nossa volta estão vivenciando esse período, mas também entender que não necessariamente a gente tem que passar pelo mesmo processo que o outro, que, não, é porque eu não senti nem diferença, eu tô amando esse período. Que bom que você tá amando esse período. Então, assim, se pra você tá ok, então também não, que isso não sirva pra, gente, para de frescura, palhaçada, todo mundo tava querendo aí uns dias, por que não tá aproveitando agora? Não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Então, assim, é importante mesmo a gente entender, né, o processo, a gente entender que talvez o que muitos de nós estamos sentindo é luto mesmo. Uma coisa que eu acho legal da gente lembrar as pessoas é que toda perda, ela pode ocasionar um luto, né? Porque muitas vezes a gente enxerga luto só como morte, né? Assim, as pessoas enxergam luto somente, morreu alguém, perdi alguém. Mas perda de emprego, né? Muita gente nessa fase, por exemplo, a gente tem muita gente perdendo emprego, perda de estabilidade, perda de liberdade, né? Nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de sair, a nossa liberdade de olhar, né, para o sol e ver o sol ir lá fora. Então, tudo isso, né, são perdas. E sempre que há uma perda, ela pode vir, né? Ela pode trazer um luto, né?
Sim, realmente pode trazer o luto, e é igual a gente falou, né? Não necessariamente todas as fases, não necessariamente de todas essas formas, mas pode vir um humor mais deprimido, de poxa vida, nossa, olha, de começar a perceber a importância que aquelas pequenas coisas tinham no seu dia a dia. Então, assim, isso é uma forma de você vivenciar essas emoções, e a gente não se dá conta. Estando nesses períodos, né, ou quando você morou fora do país, então assim, provavelmente tinha coisas que você foi se dar conta da importância quando você estava lá. Então Uhum. assim, e é isso que a gente tá tendo, tá vivenciando, e cada um no seu processo. Uma coisa que, ainda falando a respeito de luto e voltando, né, para essa data que a gente está vivendo, essa data tão importante, né, dentro do cristianismo, alguém colocou aqui, a Daisy. Ontem estava tristinha, mas hoje já estou melhor. É exatamente o que vocês falaram mesmo. É essa questão do cíclico, né? Às vezes de uma montanha russa, de a gente tá bem um dia, no outro dia não tá bem. Um dia a gente, né, tá assim, a gente consegue entender e aceitar. No outro dia a gente quer sair gritando, né? E bater no Sim, povo, se deixar. É... sim. E aí uma coisa que eu acho legal, né, que pelo menos a mim conforta, é que Jesus, ele quando ele estava na cruz, né, no texto que a gente vê a respeito da morte de Jesus, ele fala, né, ele usa o texto de Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava numa agonia intensa, né? Ele estava ali se sentindo só, ele estava se sentindo abandonado, ele não entendia o que estava acontecendo. E aí, então, ele morre ali na cruz. E aí os discípulos, lógico, pensam, tá tudo terminado, acabou-se o mundo, né? Que eu acho que é uma sensação que muitos de nós estamos tendo. Nossa, quando que isso vai acabar? Será que não vai acabar nunca? Mas é incrível, né? Que a gente pensar que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, a morte de Jesus, ela tem significado para nós, não pela morte em si, mas pela ressurreição, né? Então, a gente enxerga a cruz vazia, né? E eu acho que é uma questão da gente, como você tem falado, a gente tem falado desde segunda-feira, de ressignificar o que a gente está vivendo, né? É ruim, é ruim. A gente, hoje, por exemplo, eu não tô bem, eu tô muito chateada, tô triste, mas assim, o que me dá esperança é que vai passar, né? Que vai passar, assim, é um momento ruim, é péssimo, é lógico que eu não estava preparada para isso, nenhum de nós estávamos, mas vai passar, não vai durar para sempre, né? Nenhuma noite escura dura para sempre. Então, eu acho que é uma coisa que eu achei legal no artigo que eu comentei com você a respeito do luto, que se eu não me engano, ele foi um dos primeiros a falar, esse autor, ele foi um dos primeiros a falar a respeito das fases, né? Do luto. E no final ele coloca, ele fala assim, olha, eu precisei acrescentar uma sexta fase, que é a fase de encontrar um significado. Então, assim, você passa por todas as outras fases e quando o luto está perto de terminar, você entende, você encontra um significado que seja só para você, né? Nem que seja só para você, algo que tenha sentido só para você, né? Sim, porque é um processo individual, né? E faz sentido para você, não faz sentido para o outro. E até essa questão, se a gente for pensar da morte de Jesus, dos 12 discípulos, então assim, cada um vivenciou de uma forma diferente. Todos andavam com Jesus, todos viram muitos milagres, viram muitas coisas que Jesus fez, só que cada um tinha uma relação diferente com Jesus. Uhum. Então, e é isso, é muito pensar no individual, mas também no coletivo. Mas lembrando que você é único, então assim, são as suas emoções. Uhum. E aí, Ju, semana passada a gente perguntou como que estava sendo, né, para as pessoas, e se as pessoas quiserem falar aqui das emoções delas, do que elas estão sentindo. Eu lembro que a gente teve ansiedade, a gente teve medo, a gente teve frustração, eu acho que a gente teve raiva, teve gente que falou, né, que sentiu muita raiva. Vamos falar um pouquinho então dessas emoções. Como lidar com a ansiedade? Vamos começar com a ansiedade, que foi o que mais apareceu aqui. Como lidar com ansiedade em tempos de Covid-19? Então, o importante da ansiedade que a gente fala muito é você ver o que está te gerando ansiedade, quais são os seus gatilhos. Então, assim, é um processo que
que é muito você voltar o olhar para dentro de você, ver o que está te gerando. É porque eu não posso sair de casa. Tá, mas e o que mais? Antes, quando você podia sair de casa, você tinha essa sensação? Não tinha. Então é trabalhar a partir daí. Você entende o porquê você não pode sair de casa e ir conversando com esses sentimentos, com esses fatores que estão te gerando. Se você conseguir identificar os seus gatilhos, como você tinha dado o exemplo na segunda-feira, que o que estava um gatilho que você estava tendo era ver muitos noticiários sobre o que estava acontecendo. Então, assim, você identificou o seu gatilho e tentar se afastar, tentar diminuir a exposição a ele. Então, assim, o que me gera ansiedade é não saber se eu vou voltar para o meu trabalho. Tá, então você identificou um motivo. E aí? Quais são as probabilidades disso realmente acontecer? Não, é mínima porque estamos de férias, ou é porque o empregador assegurou isso. Então, ok, então você viu que é mínima. E aí? Sabendo disso, como que você está se sentindo agora? E ir trabalhando, conversar com a sua ansiedade. Às vezes a gente tende a sufocar e suprimir esses sentimentos, essas emoções. Só que assim, pode dar certo naquele momento. Só que volta e vai criando uma potência grande dentro da gente. Então, assim, é identificar, é ver, é conversar e ter estratégias. Fazer atividade física, ter uma alimentação melhor, mais saudável, sem muitas coisas que te geram muita energia, meditação, atividade física, música. Então, assim, tudo isso ajuda dentro do que é possível para você. Então, assim, claro que para muitas pessoas, eu, por exemplo, não sou aquela pessoa fã de atividade física, mas eu sei a importância da atividade física. Então, a gente tenta ali colocar na nossa rotina para tentar fazer essa troca de energia. É comum ter esses comportamentos, esses pensamentos ansiosos, muito por essa questão de não estar tendo muito como dissipar um pouco essa energia. E aí vem a ansiedade, vem o estresse. E também não é porque, por exemplo, porque a gente não tem controle. Porque antes a gente não tinha controle, porque ninguém tem controle de nada, né? Assim, a gente tem controle de poucas coisas na vida. Mas nós, seres humanos, pelo menos eu, a gente gosta de controlar, a gente gosta de ter a sensação de que a gente está no controle, né? Eu tenho uma agenda, eu sigo a minha agenda, eu faço as coisas que estão predeterminadas e tudo mais. Então eu fico naquela sensação de controle. Só que agora a gente não tem controle de nada. Né? A gente não sabe quando que vai voltar, a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não sabe, né, se vai voltar amanhã, se vai voltar daqui 3 semanas. Então, talvez também não é isso, assim, alguns de nós estão sentindo essa ansiedade, estamos ficando ansiosos, porque, na verdade, a gente está sentindo, assim, falta de controle? Está sentindo, né, que não tem controle de nada? Mas será realmente que você não tem controle de nada? Ou será que você está potencializando os fatores que você não consegue controlar, que são os fatores externos, os fatores de quando vai acabar, se vai acabar, quando é que eu vou voltar para minha rotina? Então, assim, é pensar nisso também. Será que você não está potencializando esses fatores que provavelmente estão te gerando essa sensação mais ansiosa? E pensar, ok, você não tem o controle da sua agenda, do seu planejamento. Marquei uma viagem para maio, vou ter que desmarcar. Era minhas férias, era isso, era aquilo. Mas tá bom, isso você não tem como. Infelizmente, aconteceu. Mas e aí as coisas que você tem como? E pensar nesse período para, então já que eu não posso viajar, vou tentar pôr minha rotina de leitura em dia, vou tentar estudar uma coisa que eu sempre quis estudar. Então, assim, voltar para as coisas que você minimamente pode ter esse controle, se o controle for algo importante para você. Uhum. A gente estava falando da questão, né, na segunda, né, que eu percebi a questão das notícias e tal, e uma coisa que me ajudou muito, assim, além de entender para entender o que estava acontecendo você consegue controlar essas coisas? Foi uma pergunta que eu me fiz. Você consegue controlar, por exemplo, o governo? Você consegue controlar as pessoas do lado de fora? Você consegue fazer com que as pessoas entendam a importância de estarem isoladas? Você é capaz de criar uma lei, sei lá, para mudar essa situação? Não.
né? Conclusão que eu cheguei, lógico. Isso não está nas suas mãos. Então, por que você está ficando ansiosa por uma coisa que você não pode controlar? Por que você não volta o seu olhar para aquilo que você pode controlar, né? Assim, eu posso controlar as coisas que eu faço na minha casa, eu posso controlar a maneira como eu posso controlar aquilo que está nas minhas mãos, né? Então, assim, no meu caso, o que me ajudou foi entender o que eu podia fazer, né? Eu olhei nas minhas mãos e falei, tá bom, e está nas minhas mãos. Aí, sempre que eu fico ansiosa, eu falo, tá nas minhas mãos? Não, não tá nas minhas mãos. Então, deixa rolar, né? E me volto para aquilo que eu posso realmente controlar, digamos assim, né? Sim, você racionalizou a sua emoção, você conversou com ela, com a sua ansiedade, e entendeu e criou uma estratégia de, ok, não consigo, então assim, eu vou focar no que eu consigo. E isso é o que a gente fala em relação à ansiedade, e é por isso que é importante ver quais são os seus gatilhos, ver o que está te gerando ansiedade, e assim, se tiver algo fora desse mecanismo que você já não está mais conseguindo olhar, de falar, caramba, já vi tudo, já olhei, já pensei, já repensei, já pedi ajuda para uma pessoa que vive comigo e eu não consegui identificar. Procura um psicólogo. Gente, é muito importante. Uhum. Tem muitas clínicas que estão atendendo, tem muitos profissionais que estão atendendo online. Então, assim, não quero sair de casa, mas quero dar continuidade, quero procurar, porque esse período me fez ver algumas coisas que eu preciso trabalhar. Então, assim, procure um psicólogo, procure uma clínica, procure um meio, porque muitas vezes a gente não consegue identificar, porque é nosso. Então, assim, é igual você conviver com a pessoa e falar, alguém chegar e falar assim, nossa, fulano emagreceu. Vai falar assim, nossa, eu não percebi, porque Porque você você tá tá ali o dia inteiro, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que a gente não consegue identificar. E é importante o olhar do outro. Mas se para você não é possível no momento, ok, faça essas dicas que a gente está dando, use essas estratégias de conversar com a sua ansiedade, ver o que está te gerando ansiedade, se afastar, criar estratégias, que é importante. Uhum. E eu acho isso é importante a gente repetir, então, aqui. Gente, nada. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando com uma profissional. A Juliana é uma psicóloga. Então, nós estamos aqui embasados pelo conhecimento da psicologia. Nós acreditamos, né, na psicologia, nós acreditamos, né, nos profissionais, nós acreditamos que Deus deu habilidades, nós acreditamos, né, que Deus deu sabedoria. Então, se nós temos um profissional que pode nos ajudar, isso é excelente, assim. E muito do que eu tenho falado aqui para aquelas pessoas que estão ouvindo, primeiro que eu trabalhei nos Estados Unidos como capelã, e capelania nos Estados Unidos, você precisa fazer um curso de 4 anos, depois um outro curso de 2 anos, e nesses cursos a gente estuda muitas questões que os psicólogos no Brasil, eu estudei isso. Mas eu também fiz terapia. Então, por exemplo, muitas coisas que eu estou falando aqui para vocês, elas são fruto da terapia. Hoje eu não estou fazendo, mas eu já fiz terapia. Então, é fruto de uma profissional, né, que me explicou, que me ajudou, que me fez entender. Então, eu acho isso muito importante, assim, da gente deixar isso bem claro, né? Nós estamos dando dicas, nós estamos dando exercícios, mas se você perceber que realmente, né, tem coisas que você não consegue resolver, procure um psicólogo. Isso é essencial, assim, só para a gente deixar aqui bem explicadinho que a nossa live não tem nenhuma intenção de substituir um atendimento psicológico, que eu acho isso muito importante, né? Todo profissional Sim. tem a sua importância nas nossas vidas. Um outro sentimento que a gente viu aqui, Ju, é medo. Como lidar com medo nessa época? Então, o medo é algo do ser humano. Em alguns momentos é um controlador de espécies. A gente vê muito no filme dos Groogs que tudo o pai tinha medo. Então, assim, ele passava o medo para os filhos. De, olha, não, você não pode, porque o bicho vai acontecer e o fulano, aquela tribo morreu porque ela não tinha medo. Então, assim, o medo, ele é algo, é um fator que a gente tem até de um mecanismo de defesa. O Então, medo não, assim, resumindo, o medo não deixa a gente ser imbecil, né?
Assim, Não. falando bem, porque, por exemplo, a gente tá ali, tem um, sei lá, tem um desnível ali, tem um perigo à minha frente. O medo me impede, né, de correr riscos desnecessários, digamos assim. Não é isso? É tipo, como você tá falando, é um Sim. balizador. Não seja imbecil, né? Isso é o que a gente o que nós precisamos para a sobrevivência da espécie. Muitas vezes a gente, não, olha, eu tô com medo de passar por aquela rua ali, não vou. Mas assim, ok, tem esse medo que a gente precisa dele. É igual o estresse, o cortisol. A gente precisa sim daquele estresse, mas aí, se você percebeu que o medo está muito grande, aí já é algo para se ver, para se analisar. Então, assim, veja o que é o seu medo. O seu medo é pontual? Ai, não, eu tô com medo porque essa situação, essa questão dessa pandemia tá me deixando receoso. E aí, o que você vai fazer? Ah, não, vou tentar me cuidar mais, tenho que sair de casa. Então, assim, vou me higienizar, vou passar um álcool, vou levar uma máscara. Então, assim, esse medo está te motivando a você tomar estratégias de enfrentamento. Agora, quando esse medo vem de forma que começa a te paralisar, aí pode vir até um ataque de pânico, porque esse medo está tomando uma proporção maior, que você não está conseguindo controlar esse medo. E às vezes são em causas que não. Que são. Ai, eu tô com medo de quando eu voltar para o meu trabalho não me aceitarem mais naquele grupo. Então, calma, mas por quê? O que vai acontecer? Está todo mundo fora do trabalho. Então, assim, volta e veja essa questão do seu medo. O que está te deixando com medo? O que esse medo está causando com você? E é isso. Eu acho uma questão assim, é importante a gente entender, de novo, né? Vamos voltar aqui, que o medo todos nós vamos sentir. Independente, a gente sente medo porque o medo, como você disse, é um balizador, né? Ele preserva a nossa espécie. Mas a gente precisa perguntar se o medo está nos impedindo de fazer aquilo que a gente, né, precisa fazer. Então, assim, o medo te impede de sair. Hoje a gente não está podendo sair, então vou dar esse exemplo, não. Mas o medo te impede de fazer alguma coisa. O medo fica o tempo todo na sua cabeça, né, buzinando. Você vai pegar essa doença, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, né? A gente precisa se perguntar né, como que esse medo está agindo nas nossas vidas para a gente poder entender também, né? Eu gosto muito daquele filme, Ju, eu acho que você deve conhecer, todos os psicólogos conhecem, que é Divertidamente, né? Em português chama Divertidamente. Quem não assistiu, é um desenho, assistam, é excelente. Ele trata da história de uma menina e mostra os sentimentos dela dentro da cabeça dela, os sentimentos principais, né? Que, se eu não me engano, é raiva, medo, alegria, tristeza e nojo. Uhum. E é muito legal a gente perceber a importância de cada um dos sentimentos, né? Inclusive desses que a gente, entre aspas, julga que são ruins, como o medo, por exemplo, né? O que o medo nos faz, né? Como que o medo age nas nossas vidas. Uma coisa que eu tenho visto também, Ju, que a Gardênia pediu para a gente comentar a respeito do medo, é o medo que os profissionais de saúde estão sentindo nesse momento. E aí eu queria perguntar para você, como que a gente pode ajudá-los? Aí são várias formas. Primeiro, dando ouvido a eles, sabe? Conversando, vendo e assim, tentando trazer para a eles tanto essa capacidade empática de se colocar no lugar deles e ouvir o sofrimento, ouvir o que eles têm, quanto essa questão de dar esse suporte, né? De ver o qual é o medo que eles têm, qual a possibilidade disso acontecer. E assim, são pessoas que estão vivendo com esse medo, porque não tem essa possibilidade, tanto a questão da saúde, a questão da segurança pública. Não tem algumas pessoas, motoristas de ônibus, pessoas que não tem essa oportunidade de parar. Então, assim, ver como que eles estão lidando com isso. Conversando, ouvindo,
E assim, é dar esse suporte dentro do que é possível para você, né? Se aquilo não for te fazer mal também. Porque às vezes você ouve, ai não, olha, vou conversar com a minha amiga que é enfermeira, que tá na linha de frente. E aí, como é que você tá? Ela começa a falar, aquilo vai te apavora, gerando né? também. E aí você começa a se apavorar. E como é que você vai consolar o outro? Como é que você vai ajudar o outro se você também tá apavorado? Se aquilo está te assustando muito mais do que ele. Então, assim, veja isso em você, né? Consigo? Como que eu consigo? E perguntar, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ser útil para você nesse momento? Porque não tem uma estratégia certa, uma forma certa. É o que você pode fazer, é o que você se dispõe, o que é saudável para você fazer. Gente, então, agora nós demos meia hora de live e aí nós vamos fazer aquilo que nós combinamos. Eu vou desligar a live, vou salvar essa primeira parte e aí nós vamos retornar e eu vou chamar a Ju de novo. A gente está fazendo isso. Hoje a internet está tranquila, tá legal, mas é só para evitar que aconteça o que aconteceu semana passada, que a gente perdeu a live. Então eu vou interromper aqui, vou salvar, lembrando que ela vai ficar salva no YouTube da igreja. Então a gente vai salvar ela toda, as duas partes. E daqui a pouco, tipo um minutinho, só a gente fechar, salvar, eu volto e chamo a Ju de novo, tá bom? Só mais um minutinho que a gente já volta.